Olá, pessoal, bem-vindos ao último dos vídeos dessa revisão dirigida, que está dividida em três partes, para agora falarmos do músculo liso. Esse músculo já traz no seu nome a sua principal distinção morfológica em relação aos outros dois discutidos no segundo vídeo. Ele não tem o aspecto estriado característico. Então já podemos esperar que, embora as células musculares lisas também sejam células contráteis, suas unidades intracelulares de contração não estão organizadas igual aos sarcômeros dos outros dois, e outras diferenças que ainda falaremos aqui à frente. Uma das distinções mais marcantes dos outros dois é a capacidade do músculo liso de ser contraído e controlado involuntariamente. O nosso sistema nervoso utiliza o músculo liso para regular diversos sistemas do corpo de forma autônoma, sem exigir a nossa atenção consciente. Por exemplo, durante um exercício, a pressão arterial é ajustada para suprir o corpo com oxigênio adicional, sem que precisemos nos preocupar com isso. Fibras musculares lisas são células fusiformes, alongadas, ou seja, com extremidades afiladas, E os núcleos das células musculares lisas estão sempre localizados no centro da célula, no meio da célula. Com frequência, esses núcleos vão ter uma aparência de saca-rolhas em um corte longitudinal, que é uma característica bem marcante desse tipo de músculo aqui. Embora as células musculares lisas possam existir individualmente, é muito mais comum encontrá-las agrupadas em feixes ou folhetos, formando camadas de diferentes espessuras na parede dos órgãos. Quando essas fibras musculares agem de forma independente dentro desses folhetos, chamamos isso de músculo liso multiunitário. Aqui, nesse caso, o controle da contração é geralmente feito por estímulos do sistema nervoso, onde cada fibra é inervada por uma terminação nervosa, semelhante ao que ocorre no músculo estriado esquelético. Essa configuração é encontrada em locais como a íris do olho e os músculos piloeretores, responsáveis por movimentar os pelos corporais. Na maioria das vezes, as fibras musculares lisas formam uma trama contínua, na verdade, onde suas extremidades se encaixam entre as células adjacentes, como se fossem peças de um quebra-cabeça mesmo, em que as membranas plasmáticas de cada célula estão conectadas em vários pontos, o que permite que a contração de uma célula seja transmitida às outras de forma mecânica. Nessa apresentação histológica, o músculo liso é chamado de unitário ou visceral, já que ele reveste a parede de órgãos ocos, como os do trato gastrointestinal e os vasos sanguíneos. Além do encaixe das membranas de células vizinhas, as fibras aqui estão também interconectadas por junções comunicantes. Então, potenciais de ação, íons e pequenas moléculas podem se difundir entre as células, propagando ondas de cálcio entre as células vizinhas, permitindo assim a contração síncrona de todo o feixe ou folheto de músculo liso como uma unidade. Quando a contração do músculo liso é regulada por esses sinais nervosos, vindos do sistema nervoso autônomo, sobre os quais a gente não tem controle voluntário, essas fibras nervosas elas vêm passando pelos feixes de células musculares lisas e há dilatações nessa passagem da fibra nervosa chamadas de varicosidades, ou botões de passagem, que contêm ali os neurotransmissores para serem liberados. É importante a gente notar que, ao contrário do músculo estriado, onde a junção neuromuscular é super elaborada, aqui no músculo liso essa conexão é bem menos complexa. Às vezes, inclusive, há uma distância considerável entre a terminação nervosa e a célula muscular lisa, especialmente se ela estiver posicionada ali mais internamente, na estrutura do folheto. Essa diferença do acoplamento neuromuscular não é exatamente um problema, é uma adaptação às propriedades de contração que esse músculo aqui tem. Além disso, a maior parte do controle da contração dos músculos lisos nem é exercida por estímulos nervosos, já que essas células também respondem a estímulos mecânicos e a sinais químicos, como os hormônios. Então, independentemente se o estímulo vai ser uma despolarização de membrana, um hormônio ou um neurotransmissor, essa célula vai deflagrar o seu processo de contração. Para iniciar a contração aqui, o importante e o comum é que o músculo liso depende de influxo de cálcio que está do lado de fora da célula. Então, qualquer um desses estímulos vai ter que começar o processo de contração abrindo canais lentos de cálcio na membrana primeiro. As células musculares lisas, elas não apresentam invaginações também super elaboradas, como os túbulos T, que existiam nas células estriadas. Em vez disso, elas têm pequenas cavéolas, que são invaginações bem mais modestas da membrana. Essas cavéolas são, na verdade, pequenas vesículas pinocíticas, ou seja, quando a membrana celular se dobra para dentro, formando uma pequena vesícula ali,
para puxar o fluido extracelular com as suas moléculas dissolvidas. Acaba que aqui, nesse caso, essas cavéolas atuam analogamente aos túbulos T do músculo esquelético e cardíaco, porque essas vesículas pinocíticas podem, então, ajudar no movimento de trazer cálcio do meio extracelular para dentro da célula. Uma vez que a quantidade de cálcio intracelular aumentou, isso estimula a liberação adicional de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, através desse processo, que é o processo de liberação de cálcio induzida pelo próprio cálcio, muito semelhante ao que falamos para o músculo cardíaco. Aqui no músculo liso, os microfilamentos de actina do citoesqueleto estão presentes, uma isoforma específica da tropomiosina também está presente, mas ele carece de troponina associada à tropomiosina. Essas células não expressam troponina. De uma forma geral, esses filamentos aqui, embora presentes, eles não têm aquela organização paracristalina formada lá no sarcômero, mas sim, nesse caso, eles estão distribuídos por todo o sarcoplasma. Como não tem uma estrutura de sarcômero, os microfilamentos de actina e os filamentos intermediários, eles vão se fixar, se ancorar a estruturas chamadas corpos densos, em vez dos discos Z no sarcômero, né? E esses corpos densos, eles ficam dispersos ali em vários pontos do citoplasma. Como não tem troponina aqui para regular o deslocamento, né, da tropomiosina, após a elevação da concentração de cálcio intracelular, esses íons vão se ligar a uma proteína chamada calmodulina. A calmodulina, por sua vez, ativa uma outra enzima chamada quinase de cadeia leve da miosina, ou MLCK. Essa segunda vai fosforilar a cadeia leve regulatória da miosina, que aqui nesse caso também é uma miosina específica de músculo liso. É a atividade dessa enzima que vai desencadear, na verdade, a mudança conformacional na cabeça da miosina, aumentando, então, permitindo, né, que essa miosina quebre o ATP e possa, então, interagir com os microfilamentos de actina, que é o fenômeno que vai gerar a tensão e iniciar a contração. Essa miosina específica do músculo liso, ela fica orientada em um arranjo polar lateral, que permite que mais pontos de pontes cruzadas entre a cabeça de miosina e os microfilamentos de actina sejam formados para a geração de força. E isso ocorre aqui, nesse caso, de maneira mais difusa, ao longo de todo o comprimento do filamento, o que resulta no encurtamento da célula, quando contraída, que pode chegar até 80% do seu tamanho. Isso é bem diferente lá dos músculos estriados, em que as pontes cruzadas entre miosina e actina ficavam ali restritas ao arranjo bipolar das cabeças da molécula de miosina, o que limitava o encurtamento ali no tamanho do sarcômero. A tensão gerada entre os filamentos de actina e miosina é relativa à concentração de cálcio dentro da célula, mas a atividade de quebra de ATP que é desempenhada pela miosina é muito menor aqui na miosina do músculo liso do que as miosinas dos músculos estriados, que levam a uma velocidade desse ciclo de quebra de ATP muito mais lenta no músculo liso. Além disso, enquanto nos músculos estriados a redução dos níveis de cálcio encerra a contração, aqui no músculo liso, só reduzir o cálcio do citosol não seria suficiente, porque as moléculas de miosina já estão fosforiladas pela MLCK e, portanto, elas estão ativas no seu estado de quebrar mais ATP nesses ciclos que acontecem de forma bem mais lenta. Então, aqui no músculo liso, a contração só termina quando uma outra enzima, chamada fosfatase de cadeia leve de miosina, ou MLCP, remove os fosfatos que a MLCK adicionou. E isso é que permite o relaxamento, que nesse caso vai ser controlado por sinalizadores que não são exclusivamente neurais. Como exemplo aí o óxido nítrico, que ativa uma série de reações que levam à ativação dessa fosfatase MLCP. Considerando os mecanismos envolvidos na contração do músculo liso e as junções comunicantes que permitem a rápida propagação do cálcio entre as células de um folheto e também os ciclos de interação, né, entre actina e miosina, a gente pode entender por que esse tipo de músculo exibe características contráteis tão distintas. Esses fatores todos, eles resultam em uma contração que é lenta, sustentada e que requer muito menos ATP do que a contração muscular esquelética. Esse padrão de contração suave, coordenado e prolongado é ideal para diversas funções no corpo. Por exemplo, no trato gastrointestinal, o músculo liso da parede dos órgãos favorece a propulsão do bolo alimentar com tempo suficiente para nutrientes serem absorvidos. Nos vasos sanguíneos, essa contração de músculo liso da parede
regula o fluxo sanguíneo e a pressão arterial. No sistema respiratório, é essa contração também que controla o diâmetro dos brônquios e bronquíolos. E, finalmente, no sistema reprodutor, o músculo liso do útero, por exemplo, vai regular as contrações durante o parto. Essas características adaptativas todas do músculo liso o tornam fundamental para o funcionamento adequado desses sistemas que eu mencionei, garantindo a eficácia e coordenação da contração muscular em várias situações fisiológicas. Ficamos por aqui então, forte abraço a todos e muito obrigado pela atenção.